Beleza. Nossa aula está sendo gravada. E, bom, essa quinta e essa sexta-feira serão dias muito produtivos, né? Essa, esse módulo, turma, inicialmente, né? Eu estou dando esse módulo na Faculdade Anclivepa pela terceira vez, então vocês são a terceira turma. E na primeira turma, o que que a gente fez, né? O assunto baço, pâncreas, adrenais, ó, até me perdoem aqui que tá um erro de gramatical aqui, tá? Adrenais e hepato biliar era dado em um único módulo. E isso também acontece em outras escolas, né? De acordo com o cronograma que a gente tem que seguir. Mas o que que eu conversei com o Anderson, e o Anderson, assim, foi muito solícito e me deixou bem à vontade para definir isso com a turma, né? O assunto é muito denso e o assunto é muito, assim, a gente pode destrinchar cada tópico desse daqui de forma que daria tranquilamente para a gente dividir esse módulo em dois. E mesmo assim, seriam dois módulos com bastante conteúdo, né? E o Anderson, ele me deu essa oportunidade, ele falou, Bruno, conversa com os alunos e faz da forma que vocês acharem melhor. E na segunda turma, foi exatamente isso que a gente fez, né? Eu falei, olha, vamos sentir a turma, vamos desenvolver aqui é, é, o raciocínio, vamos fazer as coisas com calma, tirando a dúvida de vocês, até porque tirando a cirurgia esplênica, pessoal, tirando a cirurgia do baço, que eu entendo ser uma cirurgia de complexidade é, média a baixa, né? Dependendo do que você está ali enfrentando, cirurgias no pâncreas, cirurgias nas adrenais e no sistema hepatobiliar já são cirurgias complexas e requerem um entendimento que vai além da técnica cirúrgica. Então, a gente desenvolveu isso na turma 2, foi muito legal. Falamos no primeiro final de semana sobre baço, pâncreas e adrenais. Em um segundo módulo, falamos de cirurgia hepatobiliar, e aí também desenvolvemos ali o planejamento cirúrgico por tomografia, o que foi a cereja do bolo, sabe? Foi muito bacana. E como deu certo no segundo módulo, né, a gente vai manter esse formato para as turmas de São Paulo, tá bom? E, portanto, esta quinta e esta sexta-feira, a gente vai se aprofundar nesses três primeiros sistemas. E eu coloquei aqui do planejamento à execução, porque, turma, existe a necessidade de um conhecimento. Boa noite, Yuri, seja bem-vindo. Existe a necessidade de um conhecimento de base, sabe? Então, nós estamos aqui numa pós-graduação de cirurgia de tecidos moles, nós estamos formando cirurgiões. Estamos formando cirurgiões. E qual que é? Eu estou formado há 17 anos, tá? Eu estou formado há 17 anos. Qual é a maior deficiência que eu percebo hoje em dia? O cirurgião, ele tem o seu treinamento para desenvolver a técnica cirúrgica, então ele aprendeu ali a técnica cirúrgica, mas falta a ele ou a ela o conhecimento de base para planejar aquela cirurgia. Então ele sabe executar a técnica, mas ele não sabe muitas vezes triar esse paciente para a cirurgia, saber quem de fato se beneficia dessa cirurgia, ou até mesmo conduzir o pós-operatório. Eu costumo dizer que a técnica cirúrgica em si, ela é 20%. 20%. Só isso, Bruno, só isso. E vou te falar mais. Uma vez que você aprendeu, não tem muitas variáveis ali. É uma curva de aprendizado da técnica, é conhecer a anatomia, é você ter o material correto e pronto, e acabou, sabe? Então, não tem muito segredo, né? Ah, operar adrenal, fígado, sim, vai ter pequenas variações ali que o tumor vai causar na anatomia, mas o grande desafio é você entender as alterações que o tumor causa no organismo, saber identificar, tratar essas alterações para escolher bem o teu paciente para cirurgia.
muitas vezes, turma, muitas vezes o que acontece, né? A gente acaba colocando um paciente na mesa, ele pode até ser um paciente que precisa de cirurgia, mas talvez aquele não seja o momento. Então, se você que está me assistindo está se identificando com essa minha fala, é porque ela acontece, ela é real. Eu tenho 17 anos de formado, como eu disse, e eu já vivi muito isso, né? Eu já, quando perdia um paciente num pós-operatório, eu ficava me questionando, né? Onde foi que eu errei? O que que eu fiz? Ou o que que eu deixei de fazer? Então, muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, o problema não era ali técnico da cirurgia. Não foi algum erro técnico da cirurgia, mas foi lá atrás no planejamento, né? Talvez aquele paciente não deveria ter sido operado, porque ele tinha outros problemas, outras comorbidades. Talvez aquele paciente precisasse de um tratamento prévio. Tudo isso é planejamento. Então, se a técnica em si ela é 20%, a gente pode falar que o planejamento é 40% e o cuidado no pós-operatório são os outros 40%. Olha só a importância de se planejar e de cuidar bem nesse pós-operatório. Um medo muito comum também, né, dos alunos e principalmente dos tutores. Ah, eu tenho muito medo da cirurgia. Eu ouvi falar que cirurgia de fígado sangra pra caramba, ou cirurgia de adrenal é uma cirurgia muito difícil também para o anestesista, né? É uma anestesia muito difícil, mas a grande maioria das complicações, elas acontecem quando a cirurgia acaba, né? É difícil a gente perder um paciente na mesa de cirurgia. É muito difícil, né? A não ser que você tenha ali um foco de hemorragia, que você não consegue controlar. Salvo isso, né? Se você performar a técnica ali, haverá alterações de pressão e, enfim, né? Hemodinâmicas podem acontecer, mas o anestesista está vendo tudo aquilo ali em tempo real e muitas vezes ele consegue farmacologicamente controlar. As complicações acontecem no pós-operatório, né? Eu falo isso por quê? Porque quando a gente for treinar a técnica cirúrgica no cadáver, eu falo isso para todos os alunos, né? Eu falo assim, gente, todas as cirurgias que a gente for fazer no cadáver vai dar certo. Por quê? Porque não tem pós-operatório. A técnica você vai fazer, você vai entender, você vai identificar o vaso, você vai ligar, você vai fazer tudo bonitinho, vai identificar as estruturas, vai dar tudo certo. Por quê? Porque não tem pós-operatório, é um cadáver, né? Então as complicações elas acontecem no pós-operatório. E para que a gente possa entender isso, né, para que você melhore a sua taxa de mortalidade no pós-operatório, né, para que esse número caia principalmente em cirurgias complexas, é necessário a gente ter um entendimento de base. E esse entendimento de base vai te ajudar no planejamento, tá? Então, toda essa introdução é para nós justificarmos esse conhecimento que eu trago para vocês hoje. É uma aula curta, tá, turma? Eu não vou me estender aqui. A ideia é conduzir essa aula aí por 1 hora e meia aproximadamente. E por quê? Porque é um assunto denso e que a gente dispersa muito facilmente. E eu não quero que vocês percam nenhum detalhe dessa aula, tá? Então, muito do que eu falar hoje eu vou perguntar para vocês na quinta-feira. Então, prestem atenção, tá? Por que que não tá mudando? Contextualizando um pouco, né? Assim, os nossos pacientes, de forma geral, né, estão vivendo mais, estão envelhecendo e estão ficando com doenças que anteriormente não tinham, né? Ou em situações passadas se resolvia com eutanásia, né? Ah, o que que você faz? Eutanásia, eutanásia, eutanásia. Isso aqui é eutanásia, sabe? Nossa, isso aqui, pelo amor de Deus, é eutanásia. Todos esses casos, todas essas fotos que eu mostrei, todos foram operados, tratados, ficaram bem, tá?
Nossa, e esse raio-x aqui, né? E esse raio-x aqui, na opinião de vocês, coloquem no chat aqui para mim, por favor. Esse paciente, quem acha que esse paciente está respirando bem, só pelo raio-x, tá? Quem acha que esse paciente está respirando bem, coloca assim, está respirando bem, ou não, não está respirando bem. Quem acha que esse paciente está mal, está precisando de suporte de oxigênio, coloca aqui. Deixa eu interagir com vocês aqui no chat, por favor. Vamos lá, turma. Vamos participar. Obrigado, Marco. Ó, o Marco acha que ele não está respirando bem. Vamos lá, quem mais? A Bia também não está respirando bem. Vamos imaginar que eu sou o clínico, né? O Yuri falou que não está respirando bem. Vamos imaginar que eu sou o clínico, e aí que é muito comum isso, né? Você que é cirurgião, cirurgiã, você faz volante, você não vê muitas vezes o paciente, você vai ver o paciente na hora da cirurgia. Você vê o exame do paciente. Aí o cara te manda o exame e você fala, não, isso aqui, beleza, dá para operar, né? Chega ali na hora, o paciente não tem condições de operar. Ou então, você olha para um exame desse e você fala para mim, né, que sou clínico, né? Então eu pergunto aí, ô Marco, eu tô com um paciente assim, cara, tá com esse raio-x aqui, o que que você acha, né? O que que você falaria para mim, Marco? Eutanásia? Talvez esse seja um paciente de eutanásia, já que tudo isso daí é metástase de um tumor primário. Quem indicaria eutanásia para esse paciente aqui, só pelo raio-x? Coloca aí. Sem histórico, não. Maravilha, maravilha. Mas esse é um paciente terminal, na sua opinião, Marco? Sim, pelo raio-x dele? O que que vocês acham, turma? Sim, ó, a imagem tá bem feia. E por que que eu gosto de contextualizar? Obrigado, viu, Marco, por participar aqui da aula. Por que que eu gosto de contextualizar, né? Fazer a gente refletir? Porque muitas vezes a gente toma algumas decisões pelo exame do paciente, mas o paciente ele é mais importante do que o exame, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês como que estava essa cachorra no dia que ela fez o raio-x, tá? Quero que vocês prestem atenção na coloração da língua dela, tá? Quando ela for subir a escada. Tá? Então, assim, o que que esse vídeo mostra pra gente, né? Se você pegar o seu estetoscópio e você, ao escutar essa cachorra, sem ver o raio-x, você vai falar que essa cachorra e esse raio-x são de pacientes diferentes, né? Esse raio-x não é dessa cachorrinha, tá? Só que é. Ela já tinha um tumor bem avançado, um condrossarcoma pulmonar metastático. Aqui já tinha aproximadamente 1 ano e meio do diagnóstico inicial, tá? De 1 ano e meio, 2, eu não me recordo de cabeça. E ela tá bem, olha só, e ela tá bem, a gente conseguiu paliar ela bem. Então, a pergunta que você tem que fazer a si mesmo é como? Como que essa cachorra ficou bem? E a gente vê situações tão menos agressivas, levando indivíduos a um quadro insustentável e muitas vezes evoluindo para a eutanásia, tá? Essa pergunta a gente precisa buscar, por quê? Porque existem frases, né, ditados, crenças que ainda são proferidas por muitos veterinários, inclusive, né? Muitos veterinários vão desencorajar o tutor a expor aquele animalzinho a uma cirurgia. Eu vivo isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, não vale a pena, é melhor não mexer. Olha, nem adianta tratar, vai morrer mesmo. Ele é muito velho. Essa daí é clássica, né? É muito velho. Se eu falar que de a cada 10 pacientes, 9
são velhos, né? Tem acima sei lá, de 7 para 10 anos, né? Então, se fosse assim, a gente não operaria ninguém, né? Que se a maioria é velho. Então, é preciso uma desconstrução de conceitos antigos, uma vez que, se nossa aula, né, ela é de baço, pâncreas e adrenais e hepato biliar, né? Em que situações vocês vão entrar em cirurgias desse tipo? 95% das vezes serão situações oncológicas, tá? 95% das vezes você vai operar um baço porque tem um tumor lá, né? Você vai operar uma adrenal porque tem um tumor de adrenal. Você vai operar fígado porque tem um tumor de fígado, né? Raras serão as vezes que você vai entrar por trauma. Ó, o paciente caiu, sofreu uma queda e aí tem um sangramento, uma hemorragia, vai precisar fazer uma esplenectomia, retirar um lobo hepático, tá? E, portanto, por que que eu estou contextualizando dessa forma? Se faz necessário esse conhecimento de base, né? Nós estamos numa pós-graduação de cirurgias de tecidos moles, muito boa por sinal, mas existe uma lacuna que a gente precisa preencher quando falamos de cirurgias oncológicas. Porque 90, como eu acabei de falar, né, 95% das vezes que a gente for entrar em cirurgias desse porte, serão cirurgias oncológicas. E aí você precisa ter essa base para saber identificar se aquela situação se resolve com cirurgia, se vale a pena operar ou não, tá? Você precisa entender a doença, turma, certo? Então, qual a diferença, né? Quando a gente fala câncer, neoplasia e tumor, pode parecer simples e realmente é simples, tá? Tumor é aumento de volume. Então, não necessariamente esse aumento de volume, ele é ocasionado por uma proliferação celular. Ele pode ser um edema, ele pode ser um inchaço, ele pode ser uma área cavitária, um cisto, um abscesso, é um aumento de volume. Então, uma neoplasia é um tumor? Sim, sim, porque é um aumento de volume celular. Toda neoplasia é um tumor, mas nem todo tumor é uma neoplasia, né? Eu posso ter, como eu acabei de falar, um inchaço, um edema, um cisto, um abscesso. E quando a gente vai para a neoplasia, né? Eu consigo ainda subdividir a neoplasia entre maligna e benigna. Neoplasias benignas são aquelas que não oferecem potencial de metástase, de se espalhar, de disseminar ali no organismo do paciente. Já as malignas, sim, oferecem. Então, eu posso dizer que todo câncer é uma neoplasia é uma neoplasia? Sim, eu posso. Posso dizer que todo câncer é uma neoplasia maligna, por sinal. Mas eu não posso falar que toda neoplasia é um câncer, porque se falo isso, estou dizendo que toda neoplasia é maligna e sabemos, como acabei de dizer, que existem neoplasias malignas e benignas. Parece simples, mas esse conceito às vezes faz confusão. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês para que vocês consigam conversar com o tutor, né? Ali, antes da sua cirurgia, fazer uma pré-avaliação do paciente e explicar qual é o objetivo da cirurgia. O objetivo da cirurgia é diagnóstico, porque a cirurgia oncológica ela tem vários objetivos, né? Olha, vamos tirar um fragmento, vamos realizar uma biópsia. O objetivo da cirurgia é tratamento. Olha, a gente vai retirar todo o tumor. Existe ali um potencial de cura, inclusive. O objetivo do tratamento cirúrgico é paliativo. Isso tem que estar claro na sua cabeça para você deixar claro para a cabeça do tutor daquele animal. Esse outro conceito, ele é muito importante. Ele é muito importante. E eu vou perguntar isso para vocês na quinta-feira, tá? E eu realmente espero que vocês guardem isso, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Por que que eu não estou vendo aqui minha barra? Queria tanto ver minha barra aqui. Enfim. Bom, tudo bem. Operabilidade e ressecabilidade. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Parece que são sinônimos, mas não são. Operabilidade tem a ver com o seu paciente.
Ele que vai dizer para nós se ele tem condições de passar por um procedimento cirúrgico ou não. Então é mais ou menos assim. Operabilidade tem a ver com o paciente, se ele está bem, se ele está apto, se ele tem bons exames para passar por uma cirurgia, por uma anestesia. E ressecabilidade tem a ver com a capacidade que a cirurgia tem de remover o tumor. Eu vou falar de novo. Às vezes, você olha para um exame e você vê um tumor ali, ele tá ressecável. Olha, tá fácil, tá solto, é só abrir, tirar, puxar, fechar e acabou. E acabou. E aí você coloca esse animal numa mesa de cirurgia sem avaliar se ele é operável. Entendeu a diferença? Fez sentido isso para vocês? Porque se você olhar para sua rotina cirúrgica, certamente você já cometeu esse equívoco. Você colocou um paciente numa mesa simplesmente olhando ali o tumor ou superficialmente os exames pré-operatórios, né? Olha, eu tenho um tumor ressecável, o clínico que está me encaminhando, ele provavelmente já viu tudo isso, eu vou lá, faço o meu trabalho, retiro o tumor, né? Fecho ali, enfim, faço o pós-operatório e acabou. Mas você está olhando somente sob uma ótica, que é a ótica que a cirurgia tem em retirar o tumor. Então, operabilidade é justamente o outro lado da moeda. Esse paciente, ele tem condições de ir para uma cirurgia? Ele tem outras comorbidades que eu preciso identificar, que eu preciso tratar, que eu preciso conhecer, porque se eu não conheço, isso vai gerar uma complicação no pós-operatório. E acontecem, acreditem em mim, acontecem, principalmente cirurgias de adrenal, cirurgias de fígado. Se a gente não conhecer todas as comorbidades dos nossos pacientes, a gente vai ter complicação no pós-operatório e muitas vezes não tem relação com a sua técnica cirúrgica. Tem relação com essas doenças que não foram conhecidas no momento em que você estava planejando a sua cirurgia. E o oposto também, né? Então, às vezes eu tenho um paciente ótimo, né? Eu tenho um paciente que está clinicamente bem, ele tem um bom exame de coração, ele tem um bom exame de sangue, função renal, função hepática, ele está ótimo. Mas ele tem um tumor irressecável. E esse é um outro grande erro. Outro grande erro. E muitas vezes a gente acaba sofrendo, entre aspas, ali, uma pressão do clínico, da própria família, para operar um animalzinho que ele é até operável, ele clinicamente ele está bem, mas ele tem um tumor irressecável, tá? Então a gente vai aprender isso. Por exemplo, o pâncreas, existe região no pâncreas que a gente não consegue mexer, né? Dependendo da condição que o tumor está envolvendo ali adrenal, a cava, não vale a pena mexer, né? Dependendo da localização do tumor no fígado, não vale a pena mexer. Ah, Bruno, então não vamos fazer nada? Não, a gente vai tratar, mas não com cirurgia. A gente vai buscar uma outra forma de tratamento. E muitas vezes a gente acaba cedendo àquela pressão, porque o paciente está bem, e acaba colocando na mesa um paciente que não vai ter benefício. Não vai ter benefício. Aquela cirurgia ali só gerou sofrimento, dor, pós-operatório difícil, e no final das contas o tumor progrediu e o paciente não viveu benefício nenhum, zero. Zero benefício daquele procedimento que você propôs aí, tá? E bom, o que que é importante? O que que é importante a gente entender? Hoje nós vivemos, desculpa, estou meio me atrapalhando aqui. Hoje nós vivemos em uma era genômica. Eu vou falar um pouquinho de biologia molecular, mas eu vou procurar ser claro, não usar linguagem difícil e falar realmente o que é necessário, porque se fosse uma aula de biologia molecular, um módulo de biologia molecular, a gente teria aí tranquilamente aí um final de semana bem cheio de informação, né? A turma de onco tem. Mas aqui o foco não é esse, o foco é a cirurgia. A ideia é só fazer um overview aí do que da oncologia atual. Já que você está operando paciente oncológico, é importante que você saiba onde está a oncologia atual. A gente sai
daquela era de protocolos, receitas de bolo, né? Existem os guidelines que nos auxiliam na tomada de decisão, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma era da medicina personalizada, individualizada, do paciente sendo tratado de forma individual, né? Através de marcadores moleculares e assinaturas genéticas que a gente acaba identificando a partir do tumor. E eu gosto muito de falar da pirâmide de evidências. Por quê, turma? Principalmente na veterinária, é, existe, é, existem algumas modinhas que são lançadas e a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Existem várias ferramentas de diagnóstico, de tratamento, e que todas têm o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, todas elas. Então, não é crucificando nenhuma técnica e nem colocando uma sobre a outra, mas é preciso a gente ter filtro para indicar determinadas situações, determinados tratamentos. O que eu vejo são colegas usando, empregando condutas, terapias sem evidência científica, em, sem critério, né, em todos os pacientes, simplesmente porque é um paciente oncológico, né? Então, é uma crítica que eu faço até quem ensina dessa forma. Por quê? Porque na outra ponta da corrente, né, quando você passa esse conhecimento para aquele aluno, ele acaba colocando esse conhecimento na prática e não da melhor forma possível. Então, peço que vocês tenham critério. Toda informação, toda informação que vocês receberem, inclusive do seu professor, inclusive de mim, do que eu estou te falando, não comprem de mão beijada. Não é porque eu estou hoje aqui na postura de professor que tudo que eu falo tem razão, né? É importante que você tenha maturidade científica para questionar o que eu estou te falando e para buscar na literatura se o que eu estou falando faz sentido ou não. Por quê? Porque eu vejo muitos colegas simplesmente tendo condutas por ter. Por que que você faz dessa forma? Aprendi assim. O professor Bruno falou que tem que fazer desse jeito. E não é isso que a pós-graduação quer do aluno. A pós-graduação quer que o aluno saia, né, não só sendo um realizador de cirurgia. Ah, você sabe fazer tal técnica? Sei, aprendi na pós-graduação. Mas você sabe quem vai se beneficiar dessa técnica? Quando você tem que fazer essa cirurgia? Você sabe quando você não tem que operar? Esse é o desafio, tá? Busquem sempre, quando forem na literatura, estudos clínicos que tenham um maior nível de evidência científica. Então, ensaios randomizados, meta-análises, estudos observacionais de casos controle, estudos de coorte, já começa a ter uma relevância científica inferior aos primeiros mencionados. Relato de caso e a opinião do professor, essas têm baixa relevância científica. Então, não é porque em um relato de caso deu certo ali, aquela abordagem, aquela técnica, é que a gente vai ter esse mesmo resultado em todas as outras situações, tá? Então, é algo que a gente precisa se atentar. Passando rapidamente aqui pela etiologia do câncer, a doença é uma doença genética, então existem alterações genéticas nas células que fazem com que elas entrem em ciclo celular de forma descontrolada, tá? Inicialmente são células tronco multipotentes, que são as iniciadoras, a gente chama elas de células tronco tumorais, e a partir dali, células filhas continuam a expansão clonal do tumor. Quando falamos de doença genética, é comum as pessoas associarem doença genética com doença herdada, mas apenas 5 a 10% de todos os tumores descritos na literatura têm a sua origem herdada. É uma mutação germinativa, quer dizer, passou do pai para filho. 95% dessas mutações, elas são adquiridas ao longo do tempo, fruto de carcinógenos ambientais.
Então, é uma informação muito importante. Por quê? Quando falamos que câncer é uma doença genética, somente 5 a 10% dessa alteração genética, ela é de fato hereditária, herdada, né, dos progenitores. O restante é fruto de exposição acumulada a carcinógenos ambientais. E o que são carcinógenos ambientais? Qualquer substância capaz de causar dano no DNA. Nós dividimos os carcinógenos em químicos, físicos e biológicos. Então, temos, por exemplo, né, o vírus da felve como um carcinógeno biológico para linfoma de mediastino em gato, né? A radiação UV como carcinógeno físico nos carcinomas espinocelulares de cães e gatos, né, de pele branca, né, em regiões de rarefação pilosa, e por aí vai, né? Alguns conservantes químicos que são encontrados em alimentos também são carcinógenos e que no longo prazo favorecem a mutação destas células, né? E essas mutações, elas vão acontecendo em uma sequência, né? A doença, ela não respeita um crescimento linear. Então, as mutações acontecem o tempo todo e nosso corpo tem condições de identificar e combater elas, né? Muitas mutações que são conhecidas no nosso corpo, as nossas células de defesa identificam células com algum dano no DNA e destroem ou induzem essa célula à apoptose. Mas em algum momento, no momento em que as nossas defesas estão mais rebaixadas, no momento em que nós envelhecemos, né, uma célula acaba sofrendo uma mutação e isso passa desapercebido ao sistema imunológico. E aí iniciamos o processo de carcinogênese, chamamos esse processo de iniciação, né, onde uma célula ela adquire ali o potencial de replicação ilimitado. Isso não é suficiente para produzir um tumor, mas o tempo vai passando e existe uma segunda etapa, uma segunda série de mutações chamada de promoção. Na promoção, aquele tumor pequenininho, ele começa ali a adquirir um volume e ele passa a ser percebido nos exames de imagem. Sabe aquele nódulozinho no baço que você está acompanhando há um tempão? Você pede um ultrassom, e ele tá ali com 1,5 cm, e ele fica parado ali, parado, quietinho. E, bom, ali, não necessariamente esse nódulo, ele não é nada, só porque ele tá quieto. Ah, então ele tá quieto, ele não é nada? Não, ele pode ser um tumor que está quiescente, ele está ali na fase de promoção e está quietinho, está com uma taxa de crescimento muito lenta. É lógico, a gente vai falar isso na quinta-feira, que você não vai fazer esplenectomia de nódulos, né? Como este exemplo que eu estou dando. Existem critérios para você colocar um paciente numa esplenectomia. Mas, de repente, em um dos ultrassons que você faz, aquele nódulo de 1,5 cm que você está acompanhando e já tem um ano e ele não cresceu, do nada ele resolve triplicar, quadruplicar de tamanho. E de repente, naquele ultrassom a cada 60 dias, o de 1,5 passou para 5, passou para 6 centímetros. E aí, caramba, agora é cirúrgico, agora realmente eu preciso me programar para essa cirurgia. Então, quando que isso pode acontecer quando o assunto é câncer? Na terceira fase, na terceira série de mutações, chamada de progressão, que é quando a doença ela desperta, ela acorda, e aí começa a ter uma taxa de replicação celular muito mais rápida. E aí você precisa, se você já está acompanhando com o exame esse paciente, você precisa se programar para fazer a cirurgia. Ah, quando a gente fala de mutação, turma, isso aqui é importante, inclusive cai na prova, tá? Cai na prova, conceito de driver e passenger, né? Hoje mesmo eu fiz uma prova para a turma 1, que vai receber, não sei quando que vai ser a prova deles. Mas o que que é isso, né? Poxa, se câncer é doença genética causada por mutações, se a gente pegar um tumor, preste bem atenção nisso que eu vou falar, porque isso aqui é importante, tá? Se a gente pegar um tumor e analisar o DNA daquele tumor, a gente vai encontrar
várias mutações, várias alterações. E no final das contas, a grande maioria delas não tem nenhuma relevância terapêutica. O conceito de driver e passenger visa identificar quais são as alterações genéticas que, se eu conheço e bloqueio, eu consigo bloquear a progressão do câncer. Então, preste atenção. Quando a gente fala ao pé da letra, né? Driver é motorista e passenger, passageiro. Então, uma mutação passenger é uma mutação passageira. Se eu quero bloquear a progressão de um tumor, eu preciso conhecer a mutação driver e não a mutação passenger. Porque se eu sei a via molecular que o tumor usa para progredir, para metastatizar, para invadir, eu consigo criar farmacologicamente uma droga, um remédio que vai agir nessa via. Então, quando eu falei lá atrás que nós estamos vivendo uma era genômica da oncologia, é sobre isso que eu estou falando, né? É sobre buscar uma assinatura genética que faz, que nos dá um caminho terapêutico para ser mais assertivo no tratamento. E não simplesmente continuar na tentativa e erro de protocolos que muitas vezes vão produzir mais efeito colateral, estou falando de quimioterapia, do que propriamente benefício para o paciente, tá? Isso é importante porque muitas vezes eu vejo isso acontecer numa forma muito maior do que eu gostaria, né? Muitas vezes vão chamar vocês para operarem um paciente que tem tumor no fígado irressecável. É um tumor irressecável. Não há ganho nenhum em biopsiar aquele tumor. Mas o oncologista clínico, ele vai dizer a você, não, vai lá, abre e tira um pedacinho. Isso não vai ajudar em nada o paciente. Em nada o paciente. Vai abrir, se for um tumor irressecável, você vai abrir, você vai gerar um trauma, você vai gerar um risco, vai ter manipulação, e aquela informação não vai mudar o fato do que o paciente tem doença avançada no fígado e o tratamento não vai ajudar, né? Então, guardem também essa informação. Por isso que é importante vocês terem o mínimo de conhecimento de oncologia, né? Para poder, muitas vezes, argumentar com o colega que está pedindo determinada conduta cirúrgica para você. Então, assim, o que que eu recomendo que você faça? Aqui tem um artigo que foi publicado no ano 2000. Isso para aqueles de vocês que estão achando tudo isso que eu estou falando interessante, tá? Se para você não faz o menor sentido, então abandona, a gente vai para a técnica cirúrgica na aula. Mas é importante. Isso vai ser um divisor de águas na profissão de vocês, tá? Tem muito veterinário aí que basicamente é um operador, é um removedor de tumor, né? Ele abre, tira, fecha a sutura e ele não entende o que que ele está fazendo ali, por que que ele está fazendo ali, e o que que aquilo ali vai representar de fato na vida do animal. Agora, se você quiser ser diferente, se você quiser se tornar um cirurgião oncológico, então eu recomendo que você faça essa leitura. Esse artigo, ele é um open access, tá? É gratuito. Só colocar no Google aí. Hallmarks of Cancer de 2000. O que que esses caras eles descobriram? Que por trás do histopatológico, daqueles nomes espalhafatosos de todos os tumores, existem algumas habilidades, superpoderes, que são os drivers que eu acabei de falar. Esses drivers, esses superpoderes, eles são incomum de todos os tumores e principalmente os malignos, os mais agressivos. Então, o Hallmarks of Cancer, ele cita justamente eles, né? Ele fala, olha, aqui nesse artigo, né, a gente está exemplificando 6 hallmarks, 6 habilidades da célula tumoral que faz com que o tumor cresça, fuja da apoptose, se torne imortal, consiga metastatizar, faça angiogênese e por aí vai. Conhecendo isso, a ciência conseguiu abrir uma nova classe de medicamentos que são chamados
de terapia-alvo. Terapia-alvo nada mais é do que usar um remédio que tem um alvo. Qual alvo? Adivinha? Esse driver que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tá? Então, recomendo aqui a leitura. Não é muito distante, é cerca de 11 anos depois, os próprios autores, Douglas e Robert, vieram com uma revisão. Então, olha que legal. Eles vieram com uma revisão desse artigo, Hallmarks of Cancer. E o que que eles falaram, né? 11 anos depois. Fala, pessoal, lembra aquelas 10 habilidades, aquelas 6 habilidades que a gente publicou lá em 2000, 24 anos atrás? Pois bem, aquelas continuam e a gente descobriu aqui, elencamos mais 4 habilidades da célula tumoral. Aqui uma muito conhecida, né? Que é a inflamação, né? Principalmente quem faz cirurgia lida com tumores inflamados, muitas vezes a gente precisa utilizar anti-inflamatório para poder desinflamar o tumor e melhorar ali o seu acesso cirúrgico, mas a inflamação por si só, ela é um hallmarks, ela é um driver que muitos tumores utilizam. Fato é que muitos protocolos de quimioterapia incluem um anti-inflamatório na combinação de fármacos para combater aquele tumor. Dentre outras, temos aqui a fuga do sistema imunológico, temos o desvio do metabolismo energético, eu vou falar um pouquinho dele também, e a instabilidade genômica. Então, agora já são 10 habilidades que a célula tumoral tem, 10 drivers conhecidos e que a gente pode agora estrategicamente bloqueá-los com terapias direcionadas, né? Tá aqui para cada habilidade uma forma de tratar, uma forma de bloquear. E no ano de 2022, né, esse artigo um pouquinho mais recente, os próprios, na verdade, aqui só o Douglas, né? Agora sozinho, solo, aí uma publicação solo do Douglas, ele traz para nós mais 4 habilidades. Você percebe que biologia molecular tumoral é meio que a toca do coelho, né? No Alice do País das Maravilhas. Quanto mais você entra, mais você percebe que o buraco é fundo, não tem fim. Então, você começa a mergulhar de cabeça aqui e você percebe que não acaba nunca, tá? Biologia molecular é algo assim. Mas aqui a ideia é só mostrar para vocês pontos que são realmente importantes e aplicáveis na prática. Nesse artigo de 22, eles colocam mais 4 habilidades, né? Uma muito interessante, o microbioma polimórfico, que basicamente o que que é? É a relação que as bactérias do intestino têm com o sistema imunológico do paciente. Muitos pacientes que recebem quimioterapia por longos períodos têm já uma disbiose intestinal, um comprometimento da flora intestinal e, consequentemente, essa sinalização dessas bactérias para o sistema imunológico, para fortalecer as defesas do organismo, fica comprometida. Fala-se em alguns artigos de transplante fecal de pacientes saudáveis para repovoamento de flora intestinal e, consequentemente, né, recuperar essa disbiose causada não só pelo tumor, mas pelo tratamento que o paciente está sendo submetido. Então, aqui, 14 habilidades da célula tumoral. Eu queria citar para vocês. Eu vou citar duas só, dessas 14, que são duas relevantes. A primeira delas, a angiogênese, porque tem uma implicância direta com a nossa cirurgia, né? E aqui eu ressalto a importância de você conhecer a anatomia. A gente vai revisar a anatomia, assim, detalhada, detalhada, ali do baço, do pâncreas, do fígado, das adrenais, por quê? Você tem que ter muito bem mapeado quais são os vasos e de onde vêm, para onde vão, o que que você pode ou não ligar, porque quando você está diante de uma formação tumoral, o que que acontece? A anatomia ela está distorcida. Você tem
aderência, você tem invasão, você tem angiogênese, né? Formação de novos vasos sanguíneos pelo tumor. E acreditem, muitas vezes são vasos muito calibrosos, que te deixam até na dúvida se de fato ali é um vaso tumoral que você pode ligar. Por isso que a anatomia ela é muito importante, né? Mas a angiogênese, turma, o que que é, né? É o estímulo, né, de proliferação celular do endotélio, estimulado, nesse caso aqui, pelo tumor. Esse é um evento, turma, é um evento precoce da carcinogênese. Então, a partir de 2 milímetros de diâmetro, estou falando de um tumor de 2 milímetros de diâmetro, já existe ali a presença da hipóxia celular, e a hipóxia celular, ali naquele nicho de células tumorais, vai ser o gatilho para que elas produzam fator de crescimento endotelial vascular, né? O famoso VEGF. Esse fatorzinho de crescimento, ele sai ali no microambiente tumoral e faz aqui, como esse desenho tá exemplificando, faz com que esse vasinho, que é um vasinho normal, aqui é um vasinho capilar, ele começa a se ramificar e envolver o tumor em busca desse fator de crescimento, e fazendo isso, ele traz junto oxigênio e também traz nutrientes favorecendo a proliferação tumoral, né? Então, imaginem vocês, isso é um hallmarks, é uma habilidade, né? Um driver. E se eu dissesse que para essa habilidade já existe um remédio, já existe um fármaco, um não, né? Alguns fármacos, na medicina tem mais. Na veterinária temos um remédio que bloqueia a angiogênese, mas na medicina tem vários. É, esse remédio é o toceranib, né? O nome comercial é o Palladia. Inicialmente formulado para tratar mastocitoma, mas muitos tumores que dependem, que sustentam a sua angiogênese, o paciente tem benefício com esse remédio, né? Muitas publicações desse remédio para outros tumores se mostraram favoráveis, tá? Olha a importância do conhecimento da biologia molecular aplicada na prática, tá? Então, existem situações, na aula de fígado eu vou mostrar, né, que, olha, eu tenho até um cenário difícil aqui para operar, mas se eu sei que esse tumor pode reduzir com determinado remédio, então é melhor a gente expor esse paciente a uma neoadjuvância, uma redução do volume tumoral, para depois você entrar e realizar a sua cirurgia, tá? Então essa é uma habilidade que eu queria discutir aqui com vocês. E a segunda, né? E não vou me estender mais, vou me ficar só nessas duas, tá? A título de exemplo, é a glicólise aeróbica. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que todos aqui que me assistem já sabem que a célula neoplásica ela gosta de glicose. Então, ela vai buscar essa molécula para produzir ATP, e muito se fala em dieta cetogênica e com baixa restrição de carboidrato para paciente oncológico. Mas o que talvez vocês não saibam é isso que eu vou começar a falar a partir de agora. Então, antes de eu introduzir um conteúdo novo e muito interessante para vocês, vamos relembrar de como a nossa célula ela faz para obter o ATP. Então, essa glicose, quando ela é, é ingerida, né, no alimento, ali no carboidrato, ela se transforma em glicose, o corpo absorve essa glicose ali no intestino, e essa glicose é transportada para dentro da célula através da insulina. Ela se quebra em duas moléculas menores, chamada de piruvato. Você deve lembrar isso do ensino médio, quando a gente tinha aula ali de biologia. Caraca, Bruno, você vai falar de ciclo de Krebs, meu. São 8 horas e 8 minutos de uma terça-feira à noite, e você está falando de ciclo de Krebs. Mas é bem interessante isso que eu vou falar. Então preste atenção. E aí, bom, aí tinha aquela história, né? Se tem oxigênio, existe ali a molécula de ATP,
ela desce e vai ali para a mitocôndria e é feito todo o processo de fosforilação oxidativa, e no final desse processo a gente tem em torno de 36 moléculas de ATP. E parece ser uma via metabólica bem interessante para a produção de ATP, na verdade. Se a gente for comparar com a via anaeróbica, onde o piruvato, na ausência do oxigênio, é convertido em lactato. E o processo de glicólise, né, pela via anaeróbica acontece, gerando no final dessa via metabólica o produto, o resultado de apenas 2 moléculas de ATP. Então, isso você já sabe, você acabou de lembrar da sua aula de biologia que você teve há alguns anos atrás. Mas a pergunta que eu te faço agora é: se a célula tumoral que quer invadir, que quer crescer, que quer driblar ali o organismo, se a célula tumoral ela quer de todo jeito crescer. Para ela seria mais interessante quebrar a glicose com oxigênio ou sem oxigênio? Responde para você mesmo agora, tá? Com oxigênio ou sem oxigênio? Bom, intuitivamente você deve ter pensado que com oxigênio, afinal de contas, esse processo gera muito mais ATP. Mas é aí que a gente cai do cavalo. É aí que a gente cai do cavalo. Por quê, Bruno? Porque interessantemente, mesmo na presença de oxigênio, a célula tumoral vai preferir quebrar o ATP na, através da glicólise anaeróbica, através da quebra da glicose sem o oxigênio. E aí que dá aquele primeiro nó no seu neurônio, né? Mas como assim? Por que que ela vai fazer dessa forma se ela tem oxigênio e se a via pela fosforilação oxidativa ela é melhor? Bom, tem 4 bons motivos para a célula tumoral buscar essa obtenção de energia pela via anaeróbica. O primeiro deles, formação de biomassa. Então, o que que é isso? Uma molécula chamada NADPH é uma molécula que vai auxiliar na sustentação, na estrutura do tumor. Quando a gente fala de um tumor, quando você olha um tumor no microscópio, ele não é só célula tumoral. Ali existe tecido conjuntivo, tecido fibroso, tecido vascular, tecido nervoso. Existe uma série de outros componentes celulares que vão garantir a sobrevivência daquela célula, daquele tecido como um todo, né? Permitindo que ele continue crescendo como uma construção. Então, se o ATP é a força de trabalho, o NADPH é a matéria-prima, vamos dizer assim, para a construção dessa estrutura que é o que dá a sustentação do tumor. Então, esse é o primeiro bom motivo. O segundo bom motivo é ela diminui a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, veja, quanto mais oxigênio a célula tumoral usa para produzir ATP, mais espécies reativas de oxigênio ela produz ao final desse processo, e essas espécies reativas de oxigênio ou oxirradicais são lesivos, são nocivos à célula e podem levar a uma injúria e até uma morte celular. Então, ao buscar a via anaeróbica, a célula tumoral também se protege desse acúmulo de oxirradicais ou radicais livres no seu interior. O terceiro bom motivo é a fuga da apoptose. E a apoptose, como a gente também aprendeu lá no passado, né? Primeiro ano aí, fisiologia, primeiro ano, segundo ano da faculdade, né? E também na biologia a gente aprendeu a apoptose, né? Como que a apoptose acontece? A mitocôndria, turma, é o motor da célula. E como todo motor, né? Então, é o motor produtor de energia, né? Existem várias mitocôndrias ali na célula. Se eu estou abusando desse motor, se eu estou fazendo com que a fosforilação oxidativa aconteça ali de forma ininterrupta, eu vou superaquecer, entre aspas, esse motor, até um ponto que ele mesmo não aguente e ele desencadeie a apoptose, tá? Então, a apoptose intracelular é mediada
por proteínas que são liberadas pela mitocôndria. Em que momento? Em momento de um estresse irreparável dessa organela. No momento em que esse motor trabalhou de tal forma que ele simplesmente superaqueceu e liberou essas proteínas que vão ativar toda a cascata de apoptose intracelular e essa célula ela vai cometer o famoso suicídio celular. Portanto, não utilizar a mitocôndria também é uma forma de se proteger da apoptose. E a quarta e a última, o último bom motivo, né, por optar pela quebra de glicose sem oxigênio, é que o produto final disso é o ácido lático. Então, esse ácido lático ele acidifica o pH, o microambiente tumoral se torna mais ácido, e isso é importante, isso é interessante para a célula doente, para aquele tecido doente, porque se o pH é mais ácido, é mais fácil de você sustentar a inflamação, é mais fácil de você criar invasão, é mais fácil daquele tumor produzir angiogênese e por aí vai. Então, tecido inflamado, tecido com pH mais ácido, é favorável para o tumor crescer. Quatro bons motivos para a célula quebrar glicose sem a presença do oxigênio. Aí você vai perguntar para mim assim, tá, Bruno, beleza, tudo muito bonito, mas qual é a relevância dessa informação, né? Porque isso daí é puramente teórico. Não, não é não. Então, se você olhar para esse slide, você vai ver que do seu lado esquerdo, você vê aí um exame de tomografia, né? E na imagem ao meio, você vê um PET scan, um PET scan. E na imagem à direita de vocês, vocês enxergam um PET-CT, que é um híbrido, né? É uma mistura da tomografia do PET scan. E aí você deve estar se perguntando, né? O que que é isso? E o que que isso tem a ver com a explicação sobre a glicose e etc, etc. Bom, turma, para começar, existe uma grande diferença desses dois exames, né? Ambos são exames importantes, são exames de planejamento cirúrgico, exames de mapeamento de lesão, exames de avaliação de resposta terapêutica. E só que são diferentes. Enquanto a tomografia, ela é um exame que vai trazer detalhes de captação do contraste, detalhes tridimensionais da lesão, é um exame que emite radiação, então o tubo onde o paciente entra, ele vai emitir radiação, assim como qualquer aparelho de raio-x, e vai gerar essa imagem onde é possível fazer as reconstruções. Já o PET-CT é um equipamento que capta radiação. Quem emite radiação no PET-CT não é o tubo, mas o paciente. Como assim, Bruno? Sim, é feito um radiofármaco. Esse exame é um exame de imagem metabólica, tá? Então preste atenção no que eu vou falar agora. É um exame de imagem metabólica. Ele usa um radiofármaco para buscar quais são as lesões que estão metabolicamente ativas e, portanto, podem ser doença residual que está ativa, que está acordada. O PET scan, ele usa como radiofármaco, tem vários, mas eu vou dar um exemplo apenas, uma, uma molécula de flúor, que é uma molécula radioativa, associada a uma molécula de glicose. Se a gente acabou de aprender que o tumor ele usa bastante glicose, só que ele quebra ATP preferencialmente sem oxigênio. Então, esse processo de quebra de ATP gera muito pouco ATP. E por gerar muito pouco ATP, o que o tumor faz? Ele precisa de muita glicose, muita glicose, muita glicose. E para que ele tenha muita glicose, todo o pico de glicemia pós-prandial que esse paciente tem, essa glicemia pós-prandial acaba enchendo o tanque ali de energia do tumor. Então, essa informação teórica, ela se traduziu aqui nesse conhecimento prático, desse exame de imagem metabólica. Então, quando você pega essa molécula de flúor e combina ela com uma glicose, o nome da molécula vira 18-FDG, 18-fluorodeoxiglicose, você transforma aquilo em um radiofármaco que você injeta no paciente. Você injeta no paciente, ele fica 15 minutinhos ali, em uma sala baritada para proteger, né, a radiação que ele passa a emitir
para não sair para outros locais, e depois o tubo vai captar a radiação do paciente e gera uma imagem como essa. Então vamos entender, olha, o cérebro é um local, é um tecido de captação fisiológica do 18-FDG. O coração também. E aqui a bexiga também, né? Afinal de contas, esse é um contraste que é um radiofármaco, melhor dizendo, que é eliminado pela urina, né? Então, através da filtração glomerular. E ele mostrou aqui uma lesão suspeita, mas eu não consigo dizer exatamente. Me parece que está no fígado, mas eu não consigo dizer exatamente. Se eu preciso saber a localização tridimensional dessa lesão para poder operar, aí eu preciso combinar as duas imagens, sobrepor as duas imagens. Perceba que eu não vejo na tomografia a mesma imagem que vejo no PET-CT, mas eu não consigo ver a localização dessa lesão para poder operar agora no PET scan, né? Agora no PET-CT, aqui sim, eu consigo enxergar e consigo realizar um planejamento cirúrgico, né? Então, esse exemplo, turma, foi um exemplo para mostrar para vocês que o conhecimento teórico, né, da biologia molecular tumoral, ele tem a sua aplicação prática. E assim, eu usei dois exemplos bem simples, né? Daria para a gente falar um final de semana inteiro, uma semana inteira, só de como a biologia molecular ela consegue modificar condutas, melhorar tratamentos e melhorar a forma como a gente trata o paciente com câncer de forma geral, tá? Ah, mas Bruno, isso tem na veterinária? Tem também, né? Você mostrou um exemplo de um ser humano, mas está aqui, ó, tem na veterinária. Então, aqui nós temos um cachorrinho com provável linfoma. Isso aqui é uma foto de livro, tá? Não é minha. Nós não temos, não é do meu conhecimento que tenha PET-CT, PET-scan aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem. Talvez no futuro próximo a gente consiga também. E aqui, antes do tratamento de quimioterapia, mostrando linfonodos retrofaríngeos bem aumentados, mandibulares bem aumentados, e ao longo do tratamento, essa perda de captação do radiofármaco, mostrando que o tratamento sim está dando certo, certo? Turma, e a gente vai discursando, né? É, é, quando eu dou aula para a turma de oncologia, e em determinado momento da aula, né, a carinha dos alunos está igual a do Chapolin Colorado aqui, né? Tipo, meu, eu tô igual cego em tiroteio, não tô entendendo mais nada, sabe? Porque realmente é um assunto denso. Por mais que eu tente fazer aqui transmitir esse conhecimento de forma um pouco simplificada, se você pegar para ler esses artigos, você verá que não é um artigo, não são artigos simples, mas o conteúdo ele é muito importante. Né? Eu termino com um pequeno videozinho aqui. Aqui um tumor na sua promoção, né? Então, a partir de 2 milímetros de diâmetro, essas células elas vão viver hipóxia pela primeira vez, e é a falta do oxigênio que vai fazer com que elas liberem o VEGF-R, ou VEGF, perdão, estímulo este que vai produzir angiogênese, novos vasos sanguíneos, trazendo oxigênio, trazendo nutrientes e favorecendo que algumas células se desprendam ali do tumor primário, ganhem a corrente sanguínea e vão fazer metástase à distância, como é comum dos tumores malignos, né? Aqui somente alguns exemplos, eu não vou explicar esse slide, fiquem tranquilos, mas só para vocês entenderem a tempestade molecular que acontece dentro das células normais e principalmente neoplásicas, e todos esses fatores, esses drivers em potencial que já são conhecidos e que a oncologia trabalha para bloqueá-los. Muito interessante, né? E como eu havia falado, né, como isso se aplica na prática, Bruno, fala pra gente. Na medicina isso já é feito há bastante tempo, tá? Então, na medicina, principalmente medicina de ponta, né, o médico ele já tem o perfil molecular do tumor, ele já sabe as mutações, então ele pede as mutações, ele vai tratar o paciente em cima dessa assinatura genética, isso é bem comum. Na veterinária também, né, um pouquinho, com uma velocidade um pouco menor. Esse é um laboratório da Califórnia,
a FIDOCure, que trabalha fazendo testes genéticos e direcionando o tratamento. E aí, aqui é um exemplo, né? A Grace é uma pitbull com sarcoma de tecidos moles, já tinha metástase no pulmão. Foi feito aqui a análise da expressão gênica, os genes sequenciados, as alterações, o tratamento proposto, baseado aqui nas alterações. E aqui a resposta, né? Alguns focos de metástase em fevereiro de 2019, que já não eram vistos mais em março de 2019 e se mantiveram ao longo dos meses, né? Isso aqui é um exemplo. Bruno, e no Brasil, tem alguma coisa parecida? Tem também o Oncomapa, né? Quem que é o Oncomapa, turma? Oncomapa é o nome comercial que se dá a um exame onde é lido 96 genes, genes relacionados à progressão tumoral. Aqui a gente quer entender quem são os genes que estão ativos naquele tumor, potenciais drivers daquele tumor, né? Então, é feito o estudo da expressão de RNA mensageiro. Eu nem vou explicar para vocês o que é RNA mensageiro, que foge do escopo da aula. Mas a ideia desse exame é buscar, aqui nesse gráfico mostra bem, né? Buscar quais são as barrinhas, quais são os genes que estão produzindo muita proteína, quais são os genes que estão desligados, estão dormindo. E por quê? Porque se eu sei quais são os genes ativos, eu sei quais são as proteínas que o tumor está produzindo, que ele está precisando produzir para se manter estável, né? Se manter em crescimento, e dessa forma a gente consegue bloquear. O Oncomapa é como se fosse um antibiograma que você faz, né? Só que ao invés de você buscar ali qual é o melhor antibiótico para aquela bactéria, você vai buscar qual é o melhor remédio para tratar aquele tumor, tá? Então é bem interessante esse exame. Aqui um exemplo, né, de um paciente meu que foi operado, ele tinha um condrossarcoma no gradil costal, mostra aqui várias expressões, por exemplo, um que com certeza vocês vão conhecer, aqui na ponta da minha seta, ó, COX-2, gene COX-2, né? Quer dizer, Bruno, esse gene, ele está transcrevendo proteína COX-2? Sim, ele está transcrevendo proteína COX-2. Então, você quer dizer que para este paciente eu poderia entrar com um inibidor de COX-2? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. É exatamente isso que o laudo, né? O exame fala para você fazer. Então, vem assim, considerações terapêuticas, né? O tumor apresenta alta expressão de COX, e essa expressão, né, a sua inibição pode trazer benefícios para esse paciente. E aí ele segue todo esse texto, turma, colocando ali as considerações terapêuticas de cada gene que estava expresso ou que não estava, e no final ele te dá uma recomendação de tratamento. Olha só que legal que e que momento que estamos vivendo da oncologia atual, tá? Esse é um exame feito aqui em São Paulo, Campinas, para ser mais exato, no Texa, antigo Vetpat. Então, temos acesso, né? Ele tem um custo que é mais elevado, mas nós temos acesso já a esse tipo de tecnologia. Então, nós saímos daquele passado que tratávamos sintomas, né? Aquele veterinário de antigo, que dava analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, vai tratando sintomas até onde der, e quando não der, aí a gente pensa e faz eutanásia, né? Vivemos ali uma medicina baseada em evidência, procuramos estabelecer guidelines, condutas em cima de ensaios clínicos, meta-análises para determinar alguns caminhos, alguns nortes, e também já estamos ali olhando ali no buraco da fechadura para o futuro, onde a medicina de precisão ela já se faz presente em alguns centros ao redor do mundo e em algumas situações pontuais, também aqui no Brasil, como exemplo, este exame que eu mostrei para vocês. Eu deixo uma recomendação de leitura
além do Hallmarks of Cancer, que a gente mostrou ali, né? Agora há pouco, eu deixo a vocês essa literatura Oncologia Molecular. É um texto muito bacana em português, mais fácil de ser lido do que o artigo, então é mais esmiuçado, é mais detalhado e consequentemente, vai ser mais fácil de vocês entenderem. É importante conhecer isso aqui, então, se você acha que por você ser cirurgião, cirurgiã, o que eu estou falando não se aplica para você, você está enganado. Você está enganado. Se você opera paciente oncológico, então você precisa conhecer cirurgia oncológica. E o que difere um cirurgião oncológico de um cirurgião normal é exatamente isso que eu estou tentando explicar para vocês. São as bases da oncologia molecular. Então, quer você goste ou não, é uma realidade e aí a decisão fica nas suas mãos, né? Se você vai querer continuar, né, terceirizando um problema, ou se você vai vestir a camisa e entender de fato o que está acontecendo. Então, turma, são no meu relógio 8h29, eu fiz uma exposição aqui, procurei ser sucinto na minha fala para poder esboçar um pouquinho aqui a biologia molecular tumoral, e eu vou encerrar agora às 8h30, porque senão começa a ficar muito pesado o assunto e tudo que eu tenho para falar para vocês é de extrema importância. A gente vai continuar essa teoria na quinta-feira. Então, como que vai funcionar? Como que vai funcionar aqui? Deixa eu abrir o chat. Todos comigo aqui? Me dá um ok, pessoal. Quem tá comigo ainda aqui na aula, por favor? Ah, maravilha. Show. Show. Obrigado. Como que vai funcionar a nossa aula na quinta-feira? Nós teremos um período de aula teórico que eu acredito que se estenda um pouquinho mais depois do almoço, onde vamos falar as bases das neoplasias esplênicas, o que você precisa saber antes de operar uma adrenal e o que você precisa saber nos pacientes com tumor de pâncreas, né? Como que eles se apresentam aí na rotina clínica, tá bom? Depois faremos uma prática. Nessa prática a gente vai é, mergulhar de cabeça, literalmente, na anatomia desses 4 órgãos. Então, eu sugiro que vocês já busquem estudar a anatomia do pâncreas, estudar a anatomia das adrenais, estudem a anatomia do baço, porque fica mais fácil quando eu mostrar, você já vai fazer um link do assunto que eu estou falando. E aí, consequentemente, a informação ela se transforma em conhecimento, tá bom? Então, estudem bastante anatomia. Vou levar também o meu equipamento, o que eu uso para fazer esse tipo de cirurgia. A gente entra nessas cirurgias com equipamentos especiais, são chamados de facilitadores, e vocês também terão a oportunidade de conhecer e utilizar. Tá bom, turma? Alguma dúvida do que a gente esboçou aqui nesse primeiro momento da aula? Pode colocar no chat aqui, por favor. Beleza, beleza, Yuri. Deu para ficar claro essa primeira exposição sobre a oncologia e o papel esse conhecimento para o cirurgião oncológico? Fez sentido isso para vocês? Coloquem para mim aqui, por favor, turma, só para eu saber. Legal, 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 que bom. Isso aí, isso aí. Maravilha, turma. Então tá bom, ó, quero vocês preparados e animados aí para aula de quinta-feira, tá bom? Procurem chegar no horário. Vai ser um final de semana, não, porque não vai ser final de semana, mas serão 2 dias de bastante conteúdo e de bastante aprendizado para todos nós, tá bom, turma? Então, quero agradecer mais uma vez. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Nos vemos na quinta-feira. Professor Anderson.
Muito obrigado. Oi, Bruno. Eu que agradeço mais uma vez. Parabéns. Eu estava aqui ouvindo a sua aula e aprendendo mais um pouco. É isso aí. É, Valeu, meu querido. Bruno, só reforçando aí, pessoal, ele vai dar sequência na quinta-feira. E aí entram as técnicas cirúrgicas, os tratamentos, enfim, pós. E depois ele terá mais um encontro com a turma, tá? Então foi um modelo que nós dividimos, nós achamos a melhor forma. E a gente vem aplicando aí nas unidades, estamos tendo um resultado muito bom. Então, pessoal, aproveita a aula do professor Bruno. Qualquer dúvida também estou à disposição. Bruno, mais uma vez, obrigado. Amanhã eu vou dar um pulo lá e vou dar uma organizada e deixar o material para você, tá? E Tá seu ótimo. afastador, que a gente não concluiu, está no armário, tá? Não vai esquecer de novo, hein, meu? Tá bom, não vou esquecer, não. Tá bom? Obrigado, obrigado, Beleza. Anderson. Pessoal, boa noite para vocês, viu? Nos vemos na quinta-feira pela manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.